Bom dia, meus amigos queridos. Aqui é a Jaqueline. Hoje é terça-feira, dia 8 de agosto de 2017. Eu agradeço a oportunidade de fazer esse estudo com vocês e de aprender, né, com essas moças trabalhadoras que estão aí fazendo o Evangelho, que é um presente para a gente, né? Fazendo toda vez o Livro dos Espíritos, trazendo coisas bonitas para a gente, textos lindos, né? Inspiradores para o nosso dia a dia. Hoje eu recebi esse convite que é quase um presente de também poder fazer um estudo do Livro dos Espíritos, né? Nós vamos falar sobre a conclusão e o item 7 da conclusão do Livro dos Espíritos. Os tópicos são: quem são as pessoas que se aproximam do Espiritismo e qual a melhor postura para nos aproximarmos? Bom, Kardec inicia o texto da seguinte forma: o Espiritismo se apresenta sob 3 aspectos diferentes: o das manifestações, o dos princípios e da filosofia que delas decorrem, e o da aplicação desses princípios. Daí, 3 classes, ou antes 3 graus de adeptos. Primeiro, os que creem nas manifestações e se limitam a comprová-las. Para esses, o Espiritismo é uma ciência experimental. Segundo, os que lhe percebem as consequências morais. E terceiro, os que praticam ou se esforçam por praticar essa moral. Qualquer que seja o ponto de vista, científico ou moral, sob que considerem esses estranhos fenômenos, todos compreendem constituírem eles uma ordem inteiramente nova de ideias que surge e da qual não pode deixar de resultar uma profunda modificação no estado da humanidade. E compreendem igualmente que essa modificação não pode deixar de operar-se no sentido do bem. Então, ele começa o texto, né, da conclusão, o item 7, ele começa falando sobre os tipos de adeptos, né? Então, claro, as meninas já tinham discutido, né, durante ao longo da semana, falando a questão do espiritismo. Ontem a Andréa nos lembrou também que o espiritismo jamais poderia ser só manifestação, né, ou só materialização, fenômenos e tudo. Então ele vem reiterar, né, nós somos muito mais do que isso. Então temos os 3 aspectos, né, das manifestações, dos princípios e também da filosofia. E que as pessoas que vão, né, que são os adeptos do espiritismo, a gente tem primeiros que creem nas manifestações, né, só que aí essa visão um pouco limitada do espiritismo como uma ciência experimental. Depois, das pessoas que percebem, né, elas percebem as consequências morais. E o terceiro aí, tipo, né, de adeptos, a classe de adeptos que ele coloca, dos que praticam, ou que se esforçam, né, porque a gente sabe que não é simples, né, aplicar uma coisa, essa mudança, né, radical, uma mudança realmente grande no sentido de humanidade, o estado de humanidade que a gente tem. Então a gente sabe que a gente está a caminho, né? A gente está no processo. Então nessa parte ele frisa, ele fala os que praticam ou se esforçam por praticar essa moral, né? De que a gente, no nosso dia a dia, a gente vai ter que ficar lembrando, né? Sobre essa moral, sobre esses princípios que vão aí reger o espiritismo e que vão ser esse norte, né? Essa luz aí para o espírita. Bom, depois ele vai falar sobre os adversários. Ele falou dos adeptos, né, as classes de adeptos, então ele vai falar agora dos adversários do espiritismo. Então ele diz: quanto aos adversários,
também podemos classificá-los em 3 categorias. Primeira, a dos que negam sistematicamente tudo que é novo, ou deles não venha, e que falam sem conhecimento de causa. A esta classe pertencem todos os que não admitem senão o que possa ter o testemunho dos sentidos. Nada viram, nada querem ver e ainda menos aprofundar. Ficariam mesmo aborrecidos se vissem as coisas muito claramente, porque forçoso lhes seria convir em que não tem razão. Para eles, o espiritismo é uma quimera, uma loucura, uma utopia. Não existe. Está dito tudo. São os incrédulos de caso pensado. Ao lado desses, podem colocar-se os que não se dignam de dar aos fatos a mínima atenção, sequer por desencargo de consciência, a fim de poderem dizer: quis ver e nada vi. Não compreendem que seja preciso mais de meia hora para alguém se inteirar de uma ciência. Segunda, a dos que, sabendo muito bem o que pensar da realidade dos fatos, o combatem, todavia por motivos de interesse pessoal. Para estes, o espiritismo existe, mas lhe receiam as consequências, atacam-no como a um inimigo. Terceira, a dos que acham na moral espírita uma censura por demais severa aos seus atos ou às suas tendências. Tomado ao sério, o espiritismo os embaçaria. Não o rejeitam, nem o aprovam, preferem fechar os olhos. Os primeiros são movidos pelo orgulho e pela presunção. Os segundos, pela ambição. Os terceiros, pelo egoísmo. Concebe-se que nenhuma solidez tendo, essas causas de oposição venham a desaparecer com o tempo, pois em vão procuraríamos uma quarta classe de antagonistas, a dos que em patentes provas contrárias se apoiassem demonstrando estudo laborioso e porfiado da questão. Todos apenas opõem a negação. Nenhum aduz demonstração séria e irrefutável. Fora presumir demais da natureza humana, supor que ela possa transformar-se de súbito por efeito das ideias espíritas. A ação que estas exercem não é certamente idêntica, nem do mesmo grau, em todos os que as professam, mas o resultado dessa ação, qualquer que seja, ainda que extremamente fraco, representa sempre uma melhora. Bom, aqui ele ainda vai comentar uma série de coisas, né? O Kardec ainda vai comentar uma série de coisas, mas ele falou aqui da questão dos opositores, né? Das pessoas que se opõem, dos adversários, né? Do espiritismo. E aí ele vai falar, então tem aquele que nega, né? O que nega porque realmente ele não compreende, né? Ele não entende, ele não tem interesse em observar. E ele, por rejeitar aquilo que é novo, ou por não ter, no sentido, para ele, lógico, uma prova, né? Ele queria uma prova material, por exemplo, que na verdade não vai vir em uma coisa que vai falar sobre um mundo que não é material, um mundo que é espírita, né? Um mundo que é espiritual. Então, essas pessoas não vão ser contempladas, né, nas explicações que elas querem, né? Porque elas não são capazes mesmo de ver. Então, e elas não querem ver, né? Então ele fala, preferem fechar os olhos, né? O cego que não quer ver. Então, ele vai, o que ele diz, né? Quais são as motivações desses adversários, né? Então, que esses primeiros que negam, porque não querem mudar de opinião, eles são movidos pelo orgulho e pela presunção, né?
E os outros, esses que eles sabem, mas eles combatem por motivos de interesse pessoal. Então, na verdade, eles são movidos pela ambição deles, né? Eles não querem, enfim, mudar, né? Eles não querem transformar seu modo de pensar, eles não querem transformar seu modo de agir, principalmente, né? A gente entender uma doutrina como a doutrina espírita, ela acarreta responsabilidades. Lógico que a gente vai se auto-perdoar, que a gente vai se entender como um ser falível e tudo isso, mas a gente sabe que a gente tem consequências para as nossas escolhas, né? Que a gente tem uma lei ali de ação e reação, de coisas que aquilo que nós façamos vai voltar para a gente, e não vai adiantar a gente se fazer de coitado, de vítima, né? E que a gente vai entender que o que nós estamos passando hoje, ou nós solicitamos, né, para nossa melhora espiritual, ou nos foi dado porque a gente ainda é incapaz de entender, né? De uma maneira mais complexa, de uma maneira mais completa, né? E, bom, ele vai seguir ainda falando essa questão do argumento, né? Então ele fala que a tendência é que não existe uma quarta classe, né? Porque existiria uma quarta classe se a gente tivesse adversários que pudessem se debruçar, né, sobre os estudos, ler e fazer o contraponto, né, dar argumentos pra gente que fossem, né, falar, olha, aqui vocês não conseguem responder, mas ele diz não tem, né, ele se opõe à negação, então nenhum deles demonstra, né, tem demonstração séria e irrefutável, então não tem uma quarta classe de adversários, né, eles são reduzidos aqui justamente porque não vão querer trabalhar em se colocar contra uma coisa que eles não têm argumento para defender, né? E fora presumir, será quando menos o de dar a prova da existência de um mundo extracorpóreo, o que implica a negação das doutrinas materialistas. Isto deriva da só observação dos fatos. Porém, para os que compreendem o espiritismo filosófico e nele vem a outra coisa, que não somente fenômenos mais ou menos curiosos, diversos são os seus efeitos. O primeiro e mais geral consiste em desenvolver o sentimento religioso, que naquele que, sem ser materialista, olha com absoluta indiferença para as questões espirituais. Daí lhe advém o desprezo pela morte. Não dizemos o desejo de morrer, longe disso, porquanto o espírita defenderá sua vida como qualquer outro, mas uma indiferença que o leva a aceitar, sem queixa nem pesar, uma morte inevitável, como coisa mais de alegrar do que de temer, pela certeza que tem do estado que se lhe segue. Bom, o Kardec vai aprofundando ainda mais, né, a questão do espiritismo e da questão da novidade, dessa mudança da humanidade, né, porque quando ele toca nesse ponto, ele vai fazer uma coisa que, bom, eu ouvi uma vez, acho que foi o Divaldo, numa palestra do Divaldo, que ele fala, o espiritismo, ele venceu a morte. Essa doutrina, ela consegue o que nenhuma outra nesse sentido, né, da questão da questão da morte, especialmente. Ele fala, o espiritismo, ele venceu a morte, né, que é uma das questões da humanidade que a gente se debruça, a filosofia se debruça ao longo de séculos, né, mais de milênio, na verdade, e que a gente se debruça sobre essa questão da morte e a gente não tem, né, por isso que ele fala que é uma profunda mudança da humanidade. Porque quando a gente tem a revelação de que a morte, né, não é o fim, né, a gente vai ter aí um ponto
né, que muda tudo. Então ele diz, o espírito ele não tem o desejo de morrer, ele sabe que a encarnação é uma bênção, ele sabe que ele veio, que ele recebeu isso, esse direito, né, de fazer as pazes com o que ele já fez, né, de ter essa oportunidade, uma nova oportunidade de se aprimorar, de se melhorar, mas que a encarnação ela é uma bênção, né, que a gente vem para ela para se melhorar. E então a gente deixa de ver a morte como um castigo, como uma coisa triste, como o fim. Agora eu vou ser julgado, então, céu ou inferno, né? Então a gente vai pensar a morte de um modo diferente. É isso que ele vem, né, trazer também. Então a gente não tem diferença sobre isso, mas a gente não teme, a gente não vai ter medo, ou não devemos, né, ter medo. Quanto mais a gente se aprofunda no estudo dessa doutrina, a gente vai percebendo que a gente tem muito para se alegrar, que é voltar, né, para o mundo espiritual, né, verificar, fazer ali todas as questões, verificar se a gente conseguiu ou não conseguiu cumprir uma série de coisas e agradecer, saber que a gente vem de novo, que a gente vai reencontrar aquele familiar querido, aquela família maravilhosa que nos acolheu, ou que nos ajudou a melhorar, né? Também sendo ali a nossa pedrinha no sapato, mas que depois se tornou ali um motivo para a gente evoluir, para a gente progredir, né? Bom, diz Kardec, o segundo efeito, quase tão geral quanto o primeiro, é a resignação nas vicissitudes da vida. O Espiritismo dá a ver as coisas de tão alto que, perdendo a vida terrena, 3/4 da sua importância, o homem não se aflige tanto com as tribulações que a acompanham. Daí, mais coragem nas aflições, mais moderação nos desejos, né? Bom, mais uma coisa muito interessante, porque além da questão da morte, né, a gente vai ter aí um outro ponto, né, que vai fazer com que a gente mude a forma de pensar. Então, ao invés de, não que a gente goste de sofrer, não se trata disso, que tem pessoas que falam isso, né? O espírita, não é que ele gosta de sofrer, não se trata disso, mas a gente vê que no problema, na vicissitude da vida, a gente tem coisas para entender, a gente tem sinais, e também que a gente está colhendo coisas que nós plantamos e que é ali a nossa chance de se melhorar, né? E a gente pegar isso e transformar e sublimar, né? E se tornar um espírito melhor, um espírito mais evoluído, em progresso, a caminho da luz, né? Bom, então Kardec diz assim, daí também o banimento da ideia de abreviar os dias da existência. Por isso que a ciência espírita ensina que pelo suicídio sempre se perde o que se queria ganhar. A certeza de um futuro que temos a faculdade de tornar feliz, a possibilidade de estabelecermos relações com os entes que nos são caros, oferecem ao espírita suprema consolação. O horizonte se lhe dilata ao infinito, graças ao espetáculo a que assiste incessantemente da vida de além-túmulo, cujas misteriosas profundezas lhe é facultado sondar. O terceiro efeito é o de estimular no homem a indulgência para com os defeitos alheios. Todavia, cumpre dizê-lo, o princípio egoísta e tudo o que dele decorre são o que há de mais tenaz no homem e, por conseguinte, de mais difícil de desarraigar. Toda gente faz voluntariamente sacrifícios, contanto que nada custem e de nada privem. Para a maioria dos homens, o dinheiro tem ainda irresistível atrativo, e bem poucos compreendem a palavra supérfluo. Quando de suas pessoas se trata,
Por isso mesmo, a abnegação da personalidade constitui sinal de grandíssimo progresso. Bom, muito lindo, muito forte, né, esse texto. Acho que ele vem, né, fazer um resumo realmente. Ele vai alinhavando, né, igual as partes que as meninas estavam lendo dessa conclusão belíssima do Kardec. Ele vai tratando, né, a questão se a gente vencer a questão da morte, e se não existe a morte, né, a gente sabe que a gente continua, que a gente vai continuar, que a gente vai reencontrar as pessoas. Então o suicídio, ele perde, né, essa ideia primeira que muita gente apresenta como solução, né, de eu não quero mais, então eu vou desistir, tá com problema, tá difícil, então tô parando com isso daqui, né, vou desistir. Então ele fala, é o consolador, né, é o consolador. Ele vai dizer, olha, não adianta, né, vamos resolver isso. Por quê? Porque você teve a vida, a espiritualidade trabalhou muito para te colocar aqui, né? Você sabe quantos, né? A gente já ouviu essas histórias, né? Quantos espíritos estão envolvidos na sua encarnação? Você não pode, né? Você é amado, você é amparado, você tem Cristo, você é consolado, né? Dentro dessa doutrina. Então, o suicídio não é o... A gente sabe que a gente perde, é o que ele está falando, perde tudo o que queria ganhar, né? Contrário do que a gente almejava. E por último, a questão da indulgência, né, para com os defeitos alheios. Então a gente entender, nós nos entendemos como falhos e entendemos que o nosso irmão também é falho, que estamos todos no processo de melhoria, né? Então também isso, né, o Espiritismo vai trazer. Ele diz, tem os que praticam e tem os que se esforçam por praticar. Acredito que a gente está nessa classe, né, dos que estão se esforçando por praticar, né? E ele diz, por isso mesmo, a abnegação da personalidade constitui um sinal de grandíssimo progresso. Então, quer dizer, no momento em que a gente vai, enfim, agir com a abnegação da personalidade, é que a gente vai progredir, porque a gente vai entender que esse ego, que esse orgulho, que essas dificuldades, né, de enxergar o outro como meu irmão, como uma pessoa como eu, que tem as dificuldades, que tem, né, todas as questões que eu também tenho, né, a gente vai praticar a questão da abnegação, né. Eu não sei se todas as pessoas conhecem essa palavra, eu gostaria de só explicar um pouquinho o que é a questão da abnegação. Por conceito, ele fala, né, é o desprendimento, é o altruísmo, né? Quando a gente se desprende das características egoístas da nossa personalidade, quando a gente deixa da questão do orgulho, do fazer, não, aquela resposta que você quer dar para aquele colega que te cutucou, né? Aquele momento que você fala, eu não preciso disso, eu não tenho que explicar nada, né? Eu tenho Cristo comigo, não preciso. Né? E aquela coisa também de quando a gente quer brigar, de que você quer estar por cima da carne seca, né? Que você quer falar assim, não, eu sou, né, mais importante do que ele, que a gente não observa que às vezes quantas vezes a gente se auto-engana, né? A gente diz, não, eu tô brigando com a outra pessoa, e você fala assim, não, a pessoa tá errada, né? Ela tá errada, olha o que ela me disse, né? Às vezes a outra pessoa não falou nada e a gente enxergou toda uma série de coisas. Então, na abnegação, eu abro mão disso, eu deixo tudo isso passar, né? Eu engulo, né? Ou nem preciso engolir, porque é tão natural para mim que o outro teve um mau dia, né? Talvez estava triste, talvez tenha feito alguma coisa que deixou ele chateado, ele não falou por querer, ou ele não sabia, né? E ele não pensou, ou eu acho que ele não queria me magoar, mas a gente se desprende do egoísmo, né? Em nome de algo maior, né? A questão da abnegação, ela é uma dedicação extrema também, né? A gente renunciar à nossa vontade,
também, porque a vontade da nossa personalidade, ela é egoísta, né? A gente é meio bebezinho ainda, criancinha. Muitas vezes as meninas falaram nos estudos, e é verdade. A gente se comporta com Deus, a gente é aquele filho, né? Às vezes a gente é o bebezinho, né? Às vezes, e aí Deus, né? Fala, Deus deixa a gente dormir, Deus dá mamar, todas essas coisas. E depois, às vezes a gente é um filho maior, né? Às vezes a gente acha que a gente tá certo, a gente pede, sei lá, a gente quer mexer na faca e o pai não deixa, a gente acha que a gente tá certo. Então a gente se comporta, né? A gente ainda é, em termos de comportamento, a criança birrenta, né? Aquele filho mal comportado, né? Egoísta, que ainda não é capaz de enxergar, né? O carinho e o amor desse pai maravilhoso, né? Desse pai sem limites nesse amor, né? E que fez essa criação toda para gente, para o nosso progresso, para nossa aprendizagem. Então, quando a gente faz, né? Quando a gente consegue abnegar dessa personalidade, a gente é o filho maduro. A gente se tornou o filho maduro, né? Essa é uma das formas, né? A questão da postura da aproximação com relação ao espiritismo. Lógico que estamos todos no caminho, né? Então, a questão da abnegação, estava vendo aqui nas definições, e uma delas é sacrifício voluntário dos próprios desejos, né? Então, a gente faz o espírito vencer a matéria ou o desejo do material, né? Da própria vontade, a gente corta ela, né? A nossa personalidade nesse momento não vai vencer o que é justo e correto, né? O que o Pai quer. Quem vai brilhar é o Pai, quem vai brilhar é o Cristo, não sou eu, né? Então, tirar a questão das tendências humanas naturais, né? Sai o instinto e entra a fé raciocinada, e entra o amor, e entra a caridade, né? Então, tudo isso que a gente pode pensar que seja, né, ter uma aproximação mais correta com relação a essa doutrina e permitir que ela faça na nossa vida, na gente, essa mudança que ela faz na humanidade, quando essa doutrina aparece para nós, né, mudando toda a forma de viver a humanidade. Meus amigos queridos, para a gente encerrar esse estudo, eu queria compartilhar com vocês um trecho do livro Paulo Estevão, que é uma obra incrível, né, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. E esse trecho que eu gostaria de ler para vocês é uma coisa muito bonita com relação à abnegação, né? A transformação que Paulo sofre, que na verdade nesse momento ele ainda é Saulo, né? Ele, nesse momento que eu vou ler agora, ele já teve a visão de Jesus, né? Às portas de Damasco, e ele está profundamente transformado, mas ele ainda está cego, né? Diante da visão do Cristo que vem transformá-lo, e ele muda completamente. E eu vou ler para vocês, ele fala sobre Ananias. Ele estava perseguindo, né, Ananias, ele queria encontrar Ananias para poder perseguir, enfim, os discípulos do caminho, né, os discípulos, os apóstolos de Cristo, tudo, e as pessoas, né, do caminho, que vinham trazendo a questão a boa nova, né, o evangelho de Jesus. Ele já havia, né, enfim, feito toda a questão do apedrejamento do Estevão, tudo. E nesse momento que eu vou ler agora, é o momento em que ele recebe, né, a visita de Ananias, tá? A resposta era uma revelação. A ovelha perseguida vinha buscar o lobo voraz. Saulo compreendeu a lição que o Cristo lhe ministrava.
A presença de Ananias revocava-lhe a memória os apelos mais sagrados. Fora ele o iniciador de Abigail na doutrina e o motivo da viagem a Damasco, onde encontrara Jesus e a verdade renovadora. Tomado de profunda veneração, quis avançar, ajoelhar-se ante o discípulo do Senhor, que lhe chamava ternamente irmão, oscular-lhe enternecido as mãos benfazejas, mas apenas tateou o vácuo, sem conseguir a execução do gratíssimo desejo. A mudança dele, né? Ele que nos 2 capítulos anteriores estava torturando uma pessoa para encontrar Ananias, e agora ele quer ajoelhar-se diante de Ananias. Quisera beijar vossa túnica, falou com humildade e reconhecimento, mas como vedes estou cego. Jesus mandou-me justamente para que tivesses de novo o dom da vista. Comovidíssimo, o velho discípulo do Senhor notou que o perseguidor cruel dos apóstolos do caminho estava totalmente transformado, ouvindo-lhe a palavra plena de fé. Saulo de Tarso deixava transparecer no semblante sinais de profunda alegria interior. Dos olhos ensombrados manaram lágrimas cristalinas. O moço apaixonado e caprichoso aprendera a ser humano e humilde. Ou seja, no momento em que a gente, tem a abnegação, em que a gente deixa o ego, que a gente perde o ego, a gente se transforma, né? Jesus é o Messias eterno. Depus minha alma em suas mãos, disse entre compungido e esperançoso. Penitenciou-me do meu caminho, banhado no pranto do arrependimento sincero, sem saber manifestar o reconhecimento daquela hora, em virtude das trevas que lhe dificultavam os passos, ajoelhou-se com humildade. O velhinho generoso quis adiantar-se, impedir aquele gesto de renúncia suprema, considerando sua própria condição de homem falível e imperfeito, mas desejando estimular todos os recursos daquela alma ardente em favor da sua completa conversão ao Cristo, aproximou-se comovido e, colocando a mão calosa naquela fronte atormentada, exclamou: Irmão Saulo, em nome de Deus Todo-Poderoso, eu te batizo para a nova fé em Cristo Jesus. Entre as lágrimas ardentes que corriam dos olhos, o moço tarsense acentuou contrito: Digne-se o Senhor perdoar meus pecados e iluminar meus propósitos para uma vida nova. Agora, disse Ananias, impondo-lhe as mãos nos olhos apagados e num gesto amoroso, em nome do Salvador, peço a Deus para que vejas novamente. Bom, a gente está vendo um momento em que ele tem a chance de voltar a ver. É tão grande a abnegação dele, a mudança dele foi tão profunda que o que ele responde a Ananias é: se é do agrado de Jesus que isso aconteça, advertiu Saulo compungido, ofereço meus olhos aos seus santos serviços para todo o sempre. Bom, meus amigos, que fique pra gente uma reflexão, né? Eu achei que é um texto muito bonito, muito inspirador e realmente de uma renúncia do próprio eu, né? Do quanto ele vai se transformar. Quem leu o livro, quem não leu também, que seja, né? Pode estar na listinha de vocês com todo o carinho, que realmente não é perda de tempo. Ele inicia um processo tão radical de mudança, de entrega, de deixar esse eu egoísta, esse eu personalidade, né, que ele briga, né, então ele começa a ser doce, né, ele não sabe como segurar as crianças, mas ele começa a ser doce, então ele ainda não sabe, então ele é desajeitado, então ele passa a ser doce, ele passa a ser amável.
ele passa a calar diante da humilhação, ele vai tentar falar no sinédrio e ele vê que não serve, toda a capacidade dele de fala, de oratória, cai por terra quando ele vai falar do Cristo, né? Precisa nascer um homem novo. Então, eu acho que o Espiritismo, uma, né, das coisas que essa conclusão maravilhosa traz pra gente, é de que a gente precisa, né, renascer para quando a gente vê essa questão da abnegação e a chance que a gente tem de se transformar diante dessa doutrina que muda a humanidade, que também pode mudar nós todos, né? Um beijo muito carinhoso, né, a todos vocês, e eu aguardo comentários, enfim, questões, críticas, tudo que vocês queiram comentar hoje ao longo do dia e sempre, né? Muito obrigada pela oportunidade e um beijo muito carinhoso de luz para todo mundo. Beijo grande.